Louvado seja Deus. Lucas 2, verso 1. E as crianças aí, se alguém puder ajudar, elas ficar calado. Louvado seja Deus. Vamos lá. Aconteceu o quê? Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu o dia dela dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas hospedarias. Amém. Se nós estamos assentos, louvado seja Deus. Amados, nós sabemos que Cristo, ele era projeto de Deus para a salvação de todos os homens na terra. E a Bíblia diz que no livro de Gênesis, Deus faz uma promessa dizendo assim: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Quando Deus falou a cabeça da serpente, ele estava querendo dizer a cabeça do inimigo dos homens na terra, do maior inimigo. Então, no livro de Gênesis, Deus começa o livro ali falando já do nascimento desse, a qual hoje nós estamos comemorando este nascimento, que foi dito que a ele, Jesus Cristo, haveria de nascer. E quem primeiro disse estas palavras foi o próprio Deus. E a Bíblia diz que no decorrer dos anos, essas palavras foi sendo dita através dos profetas de Deus. Os profetas foram anunciando que este Jesus, a qual Deus havia dito que haveria de nascer da semente da mulher, os profetas foi sendo usado pelo próprio Deus, confirmando aquilo que Deus havia dito que ia acontecer. E a Bíblia diz que no livro de Samuel, que Jesus, ele seria chamado sacerdote fiel. No livro de Gênesis, o descendente da mulher. No livro de Êxodo, o cordeiro pascual. No livro de Levítico, sacrifício expiatório. No livro de Deuteronômio, o profeta prometido, Samuel, e o sacerdote fiel, assim por diante. Até o último livro, que ele era o homem, o princípio e o fim. E toda a Bíblia aparece-se falando a respeito desse menino chamado Jesus, que viria para salvar a humanidade. Isaías capítulo 14, capítulo 7, versículo 14, por aí, diz que uma virgem ia conceber e ia dar à luz um filho, e o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E o Miqueias disse que ele ia nascer numa cidade por nome Eufrata. Eufrata
no nosso português significa Belém da Judéia. E não deu outra. Jesus nasceu em Efrata. Efrata, Belém. A Bíblia nos diz que Jesus ele vinha nascer de uma virgem. E esta virgem ia conceber e ia dar à luz. E a Bíblia nos diz, no livro de Lucas, ou no livro de Mateus, que como foi escrito que ia nascer de uma virgem, nasceu-se de Maria, que ainda não havia coabitado com homem algum. A palavra de Deus se cumprindo mais uma vez. E a Bíblia diz que o povo ficaram distanciados de Deus, se rebelaram contra Deus, mesmo com tanta promessa que o Salvador, que Jesus ia nascer, o povo não levaram em consideração. A Bíblia nos fala que o povo deixaram Deus e passaram a adorar Baal, a Azar, a outros deuses, e esqueceram que Deus havia dito, desde a dispensação da consciência, que Jesus ia nascer. Jesus, ele ia nascer. E na dispensação da inocência, Deus não havia falado porque o homem não precisava de salvação. Na dispensação da inocência, o homem ele era salvo. O homem estava no jardim do Éden. O homem desfrutava de uma paz. O homem vivia bem. O homem não precisava de ser salvo. O homem já era salvo por natureza. O homem vivia envolvido na glória de Deus. Deus havia colocado o homem no jardim e o homem estava debaixo da proteção, da glória, até porque o homem naqueles dias não vestia as vestes naturais. Diz a Bíblia que o homem era vestido da glória de Deus. O homem só passou a vestir vestes naturais a partir do dia que esse homem pecou. Aí passou-se a usar peles de animais, folha do campo e assim por diante. Mas esse homem não ficou dentro da vontade de Deus, desobedeceu a Deus. Saiu da dispensação da inocência, passou para a consciência, governo humano, patriarcal, lei, dispensação de Moisés, e hoje a dispensação da graça, que é a qual Jesus nasceu. As dispensações veio desenrolando, a palavra de Deus veio se cumprindo, e Deus veio falando a respeito desse menino. Só que quando chega no livro de Malaquias, meus amados, Deus usa o último profeta Malaquias, dizendo que aqui não ia ficar nem raiz. Dá uma saidinha com ele, filho. Aqui não ia ficar nem raiz e nem ramo. Nem raiz e nem ramo. Mas para aqueles que temei o nome do Senhor, ia nascer o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das vossas asas. E sairemos como bezerro libertado da estribaria, cantando, pulando sobre alteiros e montes, glorificando a Ele. Ele estava falando de Jesus de Nazaré. Diz a Bíblia que naqueles dias encerra-se as palavras de Deus. Fechou-se o Antigo Testamento e o menino não nasceu. Fechou-se aquele primeiro concerto e o menino não nasceu. Passou 400 anos, que foi o período chamado de período interbíblico. Antigamente as Bíblias vinham com 4 páginas brancas, significava 100, mais 100, 200, 300, 400, 400 anos. Sem a voz de Deus, sem ninguém profetizar, sem falar sobre Jesus. Passou 400 anos em silêncio, sem falar sobre esse menino. Passou 400 anos, sem ninguém falar de Jesus. Os profetas encerraram, o povo pararam, porque o povo se rebelaram, deixaram Deus. E, portanto, Deus disse aos profetas, olha, agora não precisa mais falar. Porque eles não estão crendo, eles não estão acreditando, eles não estão levando a sério.
vamos deixar eles agora sem a minha promessa, sem a minha palavra. Passou-se 400 anos sem falar no menino Jesus. Não se falava mais dele. Houve uma rebeldia tão grande, e os macabeus, o povo daquela época, eles se revoltaram contra Deus, aí criaram um grupo que dizia assim: nós cremos em Deus, mas nós não cremos que Jesus vai nascer. E Israel, que era considerado o povo de Deus, aquele povo deixou Deus de lado e se apegou a outras coisas. Por isso, Israel, povo considerado o povo de Deus, o povo que Deus amava, ficou sem domínio, quer dizer, ficou sem líder, ficou sem alguém que lhe liderasse. E foi então que Lucas diz que o rei da Síria era quem estava governando. O rei César Augusto, que estava dominando sobre o povo de Deus. Um homem que não sabia nada de Deus, nunca tinha ouvido falar da promessa do nascimento do Senhor Jesus. Era ele que estava governando, era ele que estava fazendo decreto, era ele que estava chamando o povo para poder se alistar e fazer o que ele bem queria, segundo os seus decretos. Mas diz a Bíblia que depois de 400 anos sem ninguém dar um pio a respeito do nascimento do menino chamado Jesus, ninguém falava nada, todo mundo quieto, porque Deus havia dito aos profetas: ninguém fala nada, deixa eles, um dia eles vão sentir falta. E um dia Deus viu que o povo estava debaixo do massacre do povo, do povo da Síria, estava sendo governado pelo Ciro. Aí a Bíblia diz que então apareceu João Batista, lá no deserto. Apareceu o João, não aparecia ninguém. 400 anos depois, a Bíblia diz então. Quando a Bíblia diz então, é porque havia um período. Então, apareceu João Batista pregando no deserto. E o povo corria para lá e disse: vamos ver o que esse homem está falando. Vamos ouvir o que esse homem está falando lá no deserto, porque ele não veio falar na cidade. Deus disse: olha, se eles quiserem, eles vão ter que sair, eles vão ter que ir procurar lá no deserto, que esteve tão perto deles. E eles não ouviram. Teve dentro da casa com eles, profeta dentro das vossas casas. Agora, se quiser ouvir alguma coisa a respeito do menino, vão ter que ir lá para o deserto. E diz a Bíblia que enquanto o João estava lá pregando, multidões corriam para lá. Chegava lá e encontrava João dizendo assim: arrependei-vos e convertei, porque já está chegando o menino. Está chegando aí. Ei, João, tu faz o quê? Ele disse: eu estou aqui batizando com água, aquele que se arrepende. Mas vai vir um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Estava falando dele. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Aleluia. Olha, aparece de novo. Estava falando dele. Vai vir um que vai salvar. Estava falando de Jesus. E a Bíblia diz que naqueles dias, o anjo falou com Maria. Diz Maria. A Maria, meus amados, Maria, ela era uma moça que queria casar. Uma moça virgem, queria casar naqueles dias e começou o namoro com José. E não é que eles se casaram. Mas a Bíblia diz que naqueles dias a moça casava e ficava na casa do pai por um período de tempo. Às vezes passava 30 dias, 60 dias. Passava um período de tempo.
esse tempo era chamado, falava-se que a moça estava desposada, porque não estava com o esposo. Estava casada. Jesus não é filho de mãe solteira, até que aparece uns aí que não conhecem nada de Bíblia e diz que Maria só estava noiva com José. Maria estava desposada, tinha esposo, mas estava sem esposo. Porque o esposo ainda não tinha chegado o tempo de estar com ela, morando com ela. A Bíblia diz que naqueles dias ela estava desposada, de repente chega um anjo. João estava anunciando. João estava anunciando que ele vinha. E a Bíblia diz que o anjo aparece em Maria e disse: salve, graciada, o Senhor é contigo. Naqueles dias, meus irmãos, naqueles dias, tanta de jovens que estava dentro do templo, aguardando essa manifestação do Salvador sobre a sua vida. Aqueles que permaneceu crendo, o pai dizia assim para a filha: olha, minha filha, um tempão aí atrás, aí uns 400 anos, foi falado que uma virgem ia dar à luz um filho. E o nome desse moço seria chamado de Emanuel. E aí aquelas jovens, segundo o historiador hebreu, diz que aquelas jovens, elas iam para o templo, ficavam lá no templo, esperando, quem sabe, que eu não seja a bem-aventurada. Quem sabe que de mim não vai nascer o Salvador. Um dia a Maria estava lá no templo e o anjo chega e aparece para ela e disse: salve, graciado, o Senhor é contigo. Ele estava dizendo: o Senhor te escolheu. O anjo estava dizendo assim: o Senhor te escolheu. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, Maria apareceu grávida. Maria apareceu grávida lá na sua cidadezinha, lá na Judéia, na Galileia. E o anjo disse: olha, o Senhor te escolheu para ser a mãe do Salvador. É por isso que quando Maria vai visitar Isabel disse assim: tu és bem-aventurada, porque é mãe do meu Salvador. Porque nenhuma outra daquela teve aquele privilégio. Maria teve. Maria foi bem-aventurada. Diz a Bíblia que Maria, ela fica esperando o noivo. E quando o noivo chega para receber, para levar ela, sabe o que acontece, meus amados? Alguém disse para José, disse: olha, José, a Maria parece que teve um problema com ela, a mulher já está buchuda já. A mulher já está grávida já. Aí o José ouviu aquilo e José disse: sabe o que eu vou fazer? Eu vou daqui mesmo, eu vou embora. Daqui mesmo, ó. Que negócio. Casei, a mulher ficou aí para me receber depois e agora a mulher aparece grávida. Essa não é a minha. Os irmãos já ouviram muito isso. Essa não é a minha. E a Bíblia diz que ele ouviu esse negócio por lá e diz que em secretamente, diz a Bíblia, que José, olha, eu vou embora. Ia deixando Maria para trás. E diz a Bíblia que o anjo outra vez disse: José, aparece ele em sonho e disse assim: José, volta lá e recebe a tua mulher como a tua esposa. Porque o que está nela é obra do Espírito Santo, é o menino. Ele estava falando, o anjo estava dizendo: é o menino que vai nascer. É o menino que está no ventre dela, o menino chamado Jesus. E o anjo disse para José, disse: olha, e o nome dele será Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que naqueles dias
Maria agora, junto com seu esposo, porém sem coabitar com ele, estava tranquilos na sua casa lá na Galileia, na região da Galileia. E de repente, meus amados, o governador da Síria, e agora que dominava Israel, assinou um decreto sem saber de nada. Mas Deus sabia de tudo. Deus estava fazendo tudo para que tudo desse certo. Até porque Ele sabia que hoje você, eu, nós estaria aqui nesse lugar. Fez tudo certo. Naqueles dias o governador da Síria predominava sobre Israel. E diz a Bíblia que naqueles dias ele assinou um decreto. Ele assina um decreto dizendo assim: todas as famílias vão ter que se alistar na sua terra natal. Aonde nasceram vão ter que se alistar. Vão ter que fazer um novo documento. Vão ter que fazer um novo registro. Vão ter que fazer uma nova identidade. E diz a Bíblia que naqueles dias José e Maria teve que ir lá para Belém da Judéia, porque de lá eles eram, porque Davi havia nascido ali no seu tempo, porque Davi era da casa de Jessé. E como eles eram da família de Davi, eles tinham que vir para Belém. E o profeta Miqueias disse que ia nascer numa cidade chamada Efrata, e Efrata significa Belém, e tinha que a palavra de Deus se cumprir. E a Bíblia diz que não deu outra. O rei assinou um decreto sem saber de profecia, sem entender de nada. Mas ele assinou um decreto e disse: todas as famílias vão ter que vir para sua terra natal para fazer um novo documento. José e Maria foi para Belém. E diz que quando chega em Belém, cumpriu-se o dia dela dar à luz o seu filho, para cumprir a palavra de Deus no lugar que Deus havia falado. Deus vela com a sua palavra para cumprir. Diz a Bíblia que naqueles dias ela deu à luz. Cumpriu-se o dia dela dar à luz. Exatamente quando chega em Belém. Exatamente quando chega na cidade. É por isso que muitas das vezes Deus usa bêbado. Deus usa pessoas que você nem imagina. Deus usa um rei tão cruel como o César Augusto. Deus usa o rei Herodes. Deus usa urubus. Deus, tudo isso ele faz para a sua palavra cumprir. E às vezes nós ficamos, assim, ficamos preocupados, mas por que está acontecendo? Eu não sei porquê. E às vezes nós ficamos indignados por alguma coisa. É a palavra de Deus cumprindo da forma que é para cumprir na nossa vida. Não adianta você pular, voltar, a seguir, fazer alguma coisa para que aquilo que está acontecendo na sua vida não dá certo. Pois tudo que acontece na minha, na sua, na nossa vida é a palavra de Deus cumprindo na sua e na minha e na nossa vida. José dizia assim: mas Maria, o que esse governador está querendo com esse decreto? Você está desse jeito, já no dia de ganhar o menino, e agora tem que nós sair daqui, da Galileia, e ir para Belém. Mais de 3 dias de viagem de pé, montado em jumento, nós temos que ir. Quem sabe que eles não ficaram com raiva, ficaram indignados, mas tinha que ir, era o rei que estava falando, eles tinham que ir. Tinha que ir, não era não porque o rei estava falando, amado. Era porque Deus havia falado. Era porque a palavra de Deus tinha que se cumprir em Belém da Judéia. Aleluia. E diz a Bíblia que eles foram. E quando chegaram lá, cumpriu-se o dia dela dar à luz. E naquele dia, eles saíram de casa em casa, batendo nas portas, procurando um lugar para hospedar. Mas a Bíblia diz que ninguém dava hospedagem para eles ali. Ninguém recebia eles.
Até que José disse para Maria, vamos procurar outro lugar. E eles foram para o campo. E quando chegaram no campo, encontraram uma manjedoura. E ali ela deu à luz o seu filho. E diz a Bíblia que enrolou em pedaço de pano, porque não havia lugar para eles nas hospedarias. Não havia lugar. Eles haviam batido em todas as hospedarias, em todas as casas. Ninguém abriu a porta para que Jesus viesse nascer naquele lugar. Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Ainda está batendo, procurando lugar. Glória a Deus. Aleluia. Ele nasceu, mas ele não deixou de procurar lugar. Ele nasceu, mas ele não deixou de procurar hospedagem. Mas o negócio que cada dia que passa, as portas estão se fechando para ele. Cada dia que passa, as portas estão se fechando. Hoje ele procura a porta para poder entrar e hospedar na minha, na sua vida. E você simplesmente, quando não fala, mais balança com a cabeça. E quem está do lado de dentro já sabe que não tem lugar para Jesus. Mas um dia Jesus disse, olha, um dia vocês vão precisar de que eu abra a porta. Aí João capítulo 10 ele diz assim, eu serei, ou eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e acharás pastagem. Hoje ele procura uma porta aberta. Hoje ele procura um lugar para se hospedar. Mas um dia todos nós vamos ter que passar por ele, porque ele é a porta. Hoje ele procura uma porta que se abra para ele. Mas um dia ele será a porta que vai abrir para nós. Hoje nós temos a oportunidade de abrir a porta. A Bíblia diz assim que ele procura alguém que esteja pelo menos numa brecha. Mas um dia, até Israel vão ter que passar pela porta. Diz a Bíblia que ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras no último dia. E ele vai colocar um pé no monte, colocar os pés no Monte das Oliveiras. E todo o povo, eu ficava admirado, já falei isso várias vezes. Quando Apocalipse capítulo 1, me parece que é lá pelo versículo 11, que diz que todo olho vai ver Jesus. Isso está falando da segunda vinda. E que ele vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras fica de frente da cidade de Jerusalém. E ele vai colocar os seus pés ali. E aqueles que não acreditaram por fé, vai acreditar vendo. E vão dizer assim, mas não é ele. Mas não vai ter jeito. Vai estar escrito lá nas pernas dele, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Se não abriu a porta agora, vão ver ele